Esta é a aula 5 de Higiene e Segurança do Trabalho. Nesta aula, vamos fazer um resumo sobre duas normas regulamentadoras, a NR4 e a NR5. A NR4 é uma norma regulamentadora que trata de SESMIT, os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. O SESMIT é uma equipe formada por profissionais da área de segurança do trabalho. Esses profissionais têm conhecimentos específicos, responsabilidades e obrigações também específicas da formação que possuem. Quem é obrigado a ter SESMIT? Quem é obrigado a manter SESMIT? Segundo a NR4, todas as empresas privadas e públicas, os órgãos públicos de administração direta e indireta e dos poderes legislativo e judiciário que possuam empregados regidos pela CLT deverão manter obrigatoriamente SESMIT com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. O que isso significa? Que todas as pessoas jurídicas que mantenham trabalhadores com carteira assinada serão obrigados a constituir SESMIT. Um trabalhador com carteira assinada é um trabalhador que ele será regido pela CLT, pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Isso significa também que aquelas pessoas jurídicas, aquelas empresas ou entidades que não tenham trabalhadores em regime seletista não são obrigadas a constituir ou a manter o SESMIT. Existe uma tabela para dimensionamento do SESMIT e, em alguns casos, as empresas não serão obrigadas a constituir essa equipe de trabalho. Isso depende da quantidade de funcionários que a empresa tem. A partir do momento em que a empresa tem funcionários, trabalhadores, empregados regidos pela CLT, dependendo da quantidade desses trabalhadores, ela poderá ser obrigada a manter o SESMIT dentro da sua organização. O SESMIT ele tem a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Então, isso significa que é uma equipe que tem que trabalhar com a promoção da saúde, prevenindo acidentes, controlando o ambiente de trabalho para que o trabalhador possa executar suas atividades de forma segura. Um ponto específico tratado pela NR4 é em relação às empreiteiras ou empresas prestadoras de serviço. Essas empreiteiras ou empresas prestadoras de serviço, em algumas situações, são localizadas em um local, têm uma sede, um endereço, mas executam suas atividades em um outro endereço, no endereço de quem está contratando o serviço. É como a terceirização de serviços em um outro local. A NR4 ela deixa específico que quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviços, considera-se estabelecimento o local em que os empregados estiverem exercendo suas atividades. O que isso significa? Que a partir do momento em que a empresa executa as atividades do serviço em um endereço diferente da sede da empresa, o estabelecimento, para fins de aplicação da NR4, será considerado o local em que o empregado ou os empregados estiverem exercendo suas atividades. Isto para facilitar a formação desta equipe de trabalho. Então, nessa situação, não será utilizado o endereço da sede da empresa, e sim o local em que os empregados efetivamente exercem suas atividades. Mas quem faz parte do SESMIT? Quem são os profissionais que podem fazer parte do SESMIT? A NR4
considera como equipe necessária para o SESMIT 5 profissionais. Profissionais de nível superior, temos o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho e o enfermeiro ou enfermeira do trabalho. Profissionais de nível médio, técnico de enfermagem do trabalho e técnico de segurança do trabalho. Esses profissionais, eles podem ser necessários dependendo do grau de risco da empresa e dependendo do porte da empresa. Quanto maior a quantidade de funcionários que a empresa tem, maior poderá ser o número de funcionários necessários para a formação do SESMIT, assim como também isto depende do grau de risco da atividade principal da empresa. Esses profissionais, eles têm formações específicas, né? São formações mínimas necessárias para que haja a atuação na área da segurança e da medicina do trabalho. A NR4 diz que os profissionais integrantes do SESMIT devem possuir formação e registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo conselho profissional. Todos esses profissionais, eles são organizados, eles ficam organizados em conselhos. Os conselhos profissionais, eles delimitam, eles estabelecem as diretrizes para que um profissional possa trabalhar na área. Exemplo: o Conselho de Enfermagem, seja ele regional ou federal, vai estabelecer o mínimo necessário para que um enfermeiro possa trabalhar como enfermeiro do trabalho. Essa regulamentação mínima é de responsabilidade destes conselhos profissionais, assim como nós temos a exigência da formação específica para um engenheiro ou arquiteto que quer trabalhar como engenheiro de segurança do trabalho. Isso vai ser definido pelo Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura ou pelos conselhos regionais. Todos esses profissionais devem seguir o mínimo para que possam atuar na área da segurança do trabalho. Ainda segundo a NR4, os profissionais integrantes do SESMIT deverão ser empregados da empresa. Então, esses profissionais devem ser empregados da empresa. Os profissionais do SESMIT têm uma diferenciação também em relação à carga mínima de trabalho. Segundo a NR4, os profissionais de nível superior, médico, engenheiro, enfermeiro, deverão dedicar no mínimo 3 horas ou 6 horas por dia para o SESMIT. E os profissionais de nível médio deverão dedicar 8 horas por dia para o SESMIT. Isso significa que os profissionais de nível médio nunca poderão trabalhar menos do que 8 horas e os profissionais de nível superior não serão obrigados a trabalhar 8 horas por dia. No caso específico dos profissionais de nível superior, há uma possibilidade desse trabalho em tempo parcial, 3 a 6 horas, ou inclusive em tempo integral. Em algumas situações, as empresas contratam alguns desses profissionais de nível superior para ficar de forma integral na empresa, inclusive mais do que 6 horas. Isso é permitido, mas não seria permitido que um profissional de nível médio ficasse um tempo inferior a 8 horas por dia. Todos os profissionais vão ter essa possibilidade de horário, dependendo do nível de formação que se possui. Segundo o NR4, em relação ao médico do trabalho, a empresa poderá contratar mais de um profissional, desde que cada um dedique no mínimo 3 horas de trabalho, sendo necessário que o somatório das horas trabalhadas por dia seja de no mínimo 6 horas.
Isto significa o quê? Que o médico do trabalho ele pode trabalhar 3 horas por dia em uma empresa. A empresa, ainda que ela tenha esse profissional trabalhando de forma parcial, por 3 horas, deverá contratar no mínimo mais um para trabalhar no turno da tarde ou no turno da noite, por exemplo. Essa somatória dos 2 horários ou dos horários dos médicos que ela contratou deverá ser de no mínimo 6 horas. Esse médico ou estes médicos deverão trabalhar de forma que atinjam essa quantidade mínima de 6 horas. A obrigação da empresa é fazer com que haja a disponibilidade do médico por esse tempo mínimo. Quais são as competências, quais são as obrigações do SESMIT? Segundo o NR4, o SESMIT tem como competência aplicar os conhecimentos para reduzir e até eliminar os riscos à saúde do trabalhador, determinar a utilização do EPI pelo trabalhador, colaborar nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa. Observação em relação à segunda competência listada: determinação da utilização do EPI pelo trabalhador. Nós vamos ver em outras aulas que iremos falar sobre os EPIs que existem diversos tipos de EPI. Para cada tipo de proteção vai haver também uma série de EPIs diferentes. O SESMIT é a equipe que ela tem a obrigação de determinar se o EPI que está sendo enviado, que está sendo entregue para o funcionário, é efetivamente adequado para aquele risco que ele pretende proteger. Então, segundo o NR4, essa obrigação da definição, da determinação do EPI mais adequado, cabe ao SESMIT. O SESMIT também deve se responsabilizar-se pelo cumprimento das normas regulamentadoras. Deve manter permanente relacionamento com a CIPA e deve promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Destacando aí o primeiro item dessa lista. É o SESMIT que tem a obrigação de orientar a empresa, os funcionários, os diretores, os sócios, sobre o cumprimento das normas regulamentadoras. Essa equipe ela tem conhecimento sobre essas normas regulamentadoras e ela tem que repassar as exigências mínimas para que essas normas possam ser cumpridas. Além disso, o SESMIT tem como competência esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos com ou sem vítima e todos os casos de doença ocupacional. O SESMIT é quem tem que esclarecer e conscientizar os empregadores sobre esses aspectos relacionados a acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Da mesma forma como ele é obrigado a seguir, a orientar para o cumprimento das normas, ele também tem que fazer esses esclarecimentos e conscientizações para que os empregadores possam também cumprir com as obrigações tratadas na legislação. E também cabe ao SESMIT fazer análise e registro dos acidentes que ocorrem na empresa, sejam eles com ou sem vítima, além do registro de todos os casos de doença ocupacional. Além disso, o SESMIT deve registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade. E também deve manter os registros facilmente alcançáveis na sede do SESMIT ou na própria sede do SESMIT.
Isto significa o quê? Que todos os registros e informações deverão ser guardados, arquivados no local em que o SESMIT atua. Em algumas situações, por falta de disponibilidade de espaço, por exemplo, esse espaço pode ser fora da sede do SESMIT, pode ser em um outro endereço. Existem situações de empresas que mantêm arquivos, que mantêm documentos arquivados em locais diferentes, seja locais próprios ou locais de terceiros, né? Mas o SESMIT tem a obrigação de manter esses documentos, esses registros facilmente alcançáveis. O que isto significa? Que em uma eventual fiscalização, a empresa poderá ser solicitada a entregar documentações referentes aos acidentes de trabalho, referente a algumas obrigações como a entrega de EPIs. Como é o SESMIT que tem essa obrigação, que deve entregar esses registros, é ele que deve se responsabilizar por buscar essa documentação ou por apresentar esta documentação. Tá? Então, esta é uma responsabilidade também. O SESMIT tem uma atividade prevencionista. Segundo o NR4, as atividades dos profissionais do SESMIT são essencialmente prevencionistas, embora não seja vedado o atendimento de emergência quando se tornar necessário, como por exemplo na elaboração de planos de emergência e atendimento às vítimas. O que isto significa? Que as atividades dos profissionais que compõem o SESMIT devem ser baseadas na prevenção, na antecipação de riscos. Esses profissionais devem trabalhar para evitar que os acidentes e os incidentes ocorram. Devem trabalhar sempre com a prevenção. No entanto, isto não tira a responsabilidade desses profissionais de atuar em situações de emergência. O atendimento a um profissional que está doente ou que ficou debilitado em razão de algum acidente que aconteceu na empresa, por exemplo. A atividade prevencionista, ela presume que esses profissionais vão tentar trabalhar para evitar acidentes e evitar que situações como as doenças ocupacionais acometam os trabalhadores. Segundo a NR4, os SESMITs deverão ser registrados no órgão regional do Ministério do Trabalho. Entre as informações mínimas necessárias estão o nome dos profissionais, o número de registro dos profissionais, o total de empregados da empresa requerente, ou seja, da empresa que está requerendo o registro, está solicitando o registro, o grau de risco das atividades, a especificação dos turnos de trabalho e o horário de trabalho dos profissionais. Estes registros, estas informações, elas deverão ser enviadas ao órgão regional do Ministério do Trabalho para que possa ser efetivado o registro correto do SESMIT. A ausência de alguma dessas informações, por exemplo, pode impedir que o SESMIT seja registrado no órgão competente. NR5. A norma regulamentadora número 5 fala de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Comissão, ela é formada, ao contrário da NR4, ao contrário do SESMIT, por profissionais de áreas diversas. Os profissionais do SESMIT poderão fazer parte da CIPA, mas os profissionais da CIPA não necessariamente poderão fazer parte do SESMIT. Enquanto que na NR4 nós temos profissionais formados na área de segurança do trabalho, na NR5 nós temos apenas profissionais que são escolhidos ou que são votados para entrar nesta comissão. Segundo a NR5, devem constituir CIPA por estabelecimento
e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos de administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, entre outras, que mantenham, que admitam trabalhadores como empregados. Novamente, o trabalhador que é considerado empregado é aquele que tem o registro em carteira, ou seja, que tem a carteira assinada. Segundo a NR5, o objetivo da CIPA é a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. O que seria tornar compatível? Quando nós falamos em compatibilidade, significa que as duas, ou três, ou quatro coisas podem ser feitas ao mesmo tempo, de forma simultânea. Então, tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador significa que a CIPA tem que buscar meios para que o trabalho, para que a produtividade possa estar ao mesmo tempo junto com a promoção da saúde do trabalhador e a preservação da sua vida. Não se pode pensar apenas em olhar para a produtividade, para a produção, e olhar apenas para a questão da saúde do trabalhador ou da preservação da vida deste trabalhador. A NR5 ela fala que a CIPA tem como objetivo manter esses dois itens de forma simultânea. A CIPA, segundo a NR5, será composta de representantes do empregador e dos empregados. Existe também um quadro que estabelece qual é essa quantidade mínima para a formação da CIPA. A CIPA ela é formada por representantes de empregados que são eleitos em escrutínio secreto, são eleitos em um processo de votação secreto, que sai com os titulares e suplentes. Então, existe um processo eleitoral, um processo de votação que vai resultar na indicação de titulares e suplentes. E estes serão os representantes dos empregados. E também é necessário que haja os representantes do empregador, que são designados, que são escolhidos diretamente pelo empregador, tanto os titulares como os suplentes. Segundo a NR5, o mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, sendo permitida uma reeleição. Ainda segundo a NR5, é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção das comissões internas de prevenção de acidentes. Esta estabilidade inicia-se desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Algumas observações. O mandato dos membros eleitos da CIPA tem duração de 1 ano, ou seja, apenas aqueles membros que foram eleitos, que foram escolhidos a partir de um processo de votação, é que terão um mandato de 1 ano com a possibilidade de uma reeleição. E ainda segundo o NR5, é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito, ou seja, aquele representante que ele é escolhido pelo empregador não tem essa estabilidade. O que seria a palavra vedada? Alguma coisa que é vedada é alguma coisa que é proibida. Então, é proibida a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Isto não significa que o empregado que é membro eleito da CIPA pode fazer qualquer coisa e ele não poderá ser demitido. Quando se fala em dispensa arbitrária ou sem justa causa,
são aquelas dispensas que acontecem sem nenhum motivo. Ou seja, o trabalhador que é membro eleito da CIPA, ele poderá ainda ser demitido se eventualmente ele cometer uma falta grave dentro da organização. Segundo o NR5, o empregador designará entre os seus representantes o representante da CIPA. Então, é o empregador que fica com a responsabilidade de indicar quem será o presidente da CIPA. E os representantes dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente. Esse vice-presidente, por exemplo, poderá ser aquele mais votado dentro do processo eleitoral. Segundo o NR5, a CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo empregador antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de empregados da empresa, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. O que acontece? Na NR4, a empresa ela tem a possibilidade de reduzir a quantidade de funcionários que ela tem com carteira assinada, para que seja reduzido também a quantidade mínima de empregados que farão ou que deverão fazer parte do SESMIT. No caso da NR5, isso não é possível. Quando estivermos fazendo as atividades de dimensionamento de SESMIT ou de CIPA, isso será mais visível, ficará mais claro. Para que nós não passemos batido neste momento, quando a gente forma a CIPA, quando a gente monta e identifica quais são os mínimos necessários para a formação da CIPA, é necessário que eu leve em consideração a quantidade de empregados que o estabelecimento tem. Então, se hoje, para eu formar minha CIPA, eu considero uma quantidade de 1.000 empregados, eu tenho que fazer o meu dimensionamento a partir desses 1.000 empregados. Fiz a formação da minha CIPA, fiz o meu processo eleitoral, os membros foram empossados, tomaram posse. Eu não posso mais mexer em nada. Ah, mas amanhã a empresa reduziu a quantidade de funcionários. Aqueles membros eleitos que foram formados, escolhidos a partir de um número específico de empregados, eles farão parte dessa CIPA até o final do seu mandato. Ou seja, apenas após o término do mandato é que a quantidade de membros da CIPA poderá ser alterada. A única exceção é quando a empresa encerra suas atividades. Não havendo mais atividade, não há mais sentido, não há mais como a empresa manter estes funcionários. Quais são as atribuições da CIPA, segundo o NR5? A CIPA tem como atribuição identificar os riscos do processo de trabalho, elaborar um mapa de riscos, elaborar plano de trabalho que possibilite ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho, participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias. Destaco aqui o segundo item dessa lista: elaborar um mapa de riscos. O mapa de riscos é uma representação gráfica que indica quais são os riscos existentes em um estabelecimento. É a CIPA que tem a obrigação, que tem a responsabilidade, que tem a competência de elaborar o mapa de riscos. Isto, lógico, não será feito de forma individual. Isso é uma construção coletiva. Mas quem tem a responsabilidade, quem tem que tomar a frente disso, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Além disso, a CIPA deve realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho, realizar a cada reunião avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco e divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho.
Destaco o primeiro item desta lista: realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho. De tempos em tempos, a CIPA deve fazer inspeções, verificações nos locais de trabalho. Esta visita, inspeção periódica, é de responsabilidade da CIPA. É ela que tem que organizar, é ela que tem que verificar como é que isso vai ser feito. A CIPA deve participar com o SESMIT das discussões promovidas pelo empregador para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de trabalho. E também pode requerer ao SESMIT ou ao empregador a paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. Destaco o segundo item dessa lista: requerer ao SESMIT ou ao empregador a paralisação de máquina ou setor que considere haver risco grave e iminente. O que seria requerer ao SESMIT ou empregador? A CIPA ela pode solicitar junto ao SESMIT ou junto ao empregador que seja paralisada uma máquina ou um setor. Quando isso é feito, isto não é uma obrigação. A CIPA, então, ela pode solicitar, ela pode requerer e a empresa pode negar esse pedido. Mas aí vem a pergunta: por que a CIPA poderia solicitar, poderia pedir a paralisação de uma máquina? Se os membros da CIPA identificarem que existe um risco, que existe uma possibilidade de acontecer algum acidente em uma área da empresa, ela pode solicitar, informando logicamente os motivos para essa solicitação, que uma área seja paralisada, né? Repito, isto não configura uma obrigação que a empresa tem. Ela pode contra-argumentar e dizer que aquele pedido não tem fundamento, mas não há uma obrigação. Diferentemente quando há, por exemplo, paralisação solicitada por um fiscal do trabalho. O fiscal do trabalho chegou na empresa, viu que alguma das áreas não está totalmente segura e pede para paralisar, para deixar de trabalhar naquele local. Isto, para o auditor fiscal do trabalho, já é um papel diferenciado, já tem um sentido diferenciado. Então, para um auditor fiscal, quando se indica a necessidade de paralisação, a empresa tem que acatar com essa decisão, né? No caso da CIPA, ela pode escolher, ela pode entender se aquela solicitação é ou não adequada. Além disso, a CIPA deve colaborar no desenvolvimento e implementação de dois programas, o PCMSO e o PPRA. O PCMSO é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e o PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Além destes, outros programas relacionados à segurança e saúde do trabalho vão ficar com a responsabilidade da CIPA em relação à colaboração. A CIPA tem que colaborar no desenvolvimento e implementação destes programas. A CIPA também deve divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho. Além disso, a CIPA deve participar em conjunto com o SESMIT ou com o empregador da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e também deve propor medidas de solução dos problemas identificados. A CIPA deve requisitar o empregador ou pode requisitar o empregador e analisar informações sobre questões que tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores. Então, é a CIPA quem pode fazer a solicitação, fazer a requisição dessas informações. Além disso, a CIPA vai requisitar à empresa as cópias das CATs emitidas, as comunicações de acidentes de trabalho.
e deve também promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, conhecidas também como CIPAT. Anualmente, a CIPA deve promover também campanhas de prevenção da AIDS. Em algumas empresas, essas campanhas de prevenção contra a AIDS são feitas nas semanas internas de prevenção de acidentes do trabalho. Como funciona a CIPA? Segundo a NR5, a CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário pré-estabelecido. Essas reuniões ordinárias mensais devem ser realizadas durante o expediente normal da empresa, em um local apropriado. As reuniões da CIPA deverão ter atas assinadas pelos presentes, ou seja, os presentes vão registrar suas presenças e uma cópia das atas ou da ata deve ser encaminhada para cada um dos participantes. Um outro tipo de reunião que pode acontecer na CIPA são as reuniões extraordinárias, reuniões extras, que acontecem ou podem acontecer quando houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine a aplicação de medidas corretivas de emergência, quando ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal, ou quando houver solicitação expressa de uma das representações. Então, as reuniões extraordinárias podem acontecer em qualquer momento, desde que haja uma necessidade. No caso das reuniões ordinárias, essas reuniões são realizadas a partir de um calendário pré-estabelecido, com datas definidas. Então, no caso das reuniões extraordinárias, existe uma frequência mínima, no mínimo uma vez por mês. No caso das reuniões extraordinárias, não há essa frequência mínima. A empresa define estas reuniões a partir das suas necessidades. E estas necessidades podem vir tanto do grupo de trabalhadores como do grupo dos representantes do empregador. Segundo a NR5, o membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. O que isso significa? Que aquele membro que tem a sua estabilidade, ele poderá perdê-la se ele faltar mais de 4 reuniões sem justificativa. Estas reuniões, elas são obrigatórias para quem faz parte da CIPA. O profissional que faz parte da CIPA, então, ele pode faltar até as 4 reuniões consecutivas. Se ele apresenta justificativa e se a comissão aceita a justificativa, não tem nenhum problema. Mas se ele apenas falta sem justificar, se ele faltar mais de 4 vezes, ele pode perder o seu cargo. Perdendo o cargo, automaticamente ele perde a sua estabilidade dentro da empresa. Segundo a NR5, a vacância definitiva do cargo ocorrida durante o mandato será suprida por suplente. Então, a partir do momento em que fica um cargo vago, o suplente que foi escolhido pelo empregador ou que foi escolhido pelos empregados deverá assumir esta vaga que ficou em branco. Tá? Isso é uma definição também dada pela ANEEL. Quando se inicia o processo de trabalhos da CIPA, é necessário que todos já tenham conhecimento de um mínimo necessário para que esse trabalho seja executado com eficiência, com exatidão. Então, a NR5 determina que para todas as equipes formadas é obrigatório um treinamento com carga horária mínima de 20 horas. Todas as equipes que forem formadas ano a ano deverão fazer esse treinamento que tem essa carga horária mínima de 20 horas. Este treinamento
ele poderá ser ministrado com um prazo, com uma duração máxima de 8 horas por dia. Então, existem treinamentos que são feitos apenas na parte da manhã, com 4 horas por dia. Existem treinamentos que são feitos apenas na parte da tarde, com 4 horas por dia. E existem treinamentos que são realizados de forma mais intensiva. Às vezes, o treinamento pode ser feito na segunda, na terça e em parte da quarta. A definição de como isso vai acontecer também é de responsabilidade do empregador. Lógico, o empregador vai ter que fazer um contrato. Caso ele não tenha ninguém dentro da empresa para fazer isso, ele pode solicitar que uma entidade externa ministre esse treinamento. E esse ajuste de carga horária pode ser feito para que não prejudique o próprio treinamento. A única exigência é que ele seja de no mínimo 20 horas. Entre os conteúdos que são obrigatórios nesse treinamento estão o estudo do ambiente, as condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo, metodologia de investigação e análise de acidentes de trabalho, noções sobre acidentes de trabalho decorrentes de exposição aos riscos existentes na empresa, noções sobre AIDS e prevenção de acidentes, prevenção de contaminação, noções sobre as legislações trabalhistas e previdenciárias, princípios gerais de higiene do trabalho e medidas de controle dos riscos e organização da CIPA. Segundo a NR5, o treinamento da CIPA poderá ser ministrado pelo SESMIT da empresa, por entidade patronal, por entidade dos trabalhadores ou por profissional que possua conhecimentos sobre os temas ministrados. Isto significa que a empresa pode solicitar que um profissional do SESMIT que tem conhecimento, que tem habilidade para este treinamento, possa fazê-lo dentro da empresa. Então não haveria assim necessidade de contratação de uma pessoa terceira, de uma empresa jurídica externa. Sendo o SESMIT responsável por esse treinamento, ele poderá fazer esse treinamento sem nenhuma interferência. Encerramos aqui o resumo das normas NR4 e NR5. Até a próxima.